O tema da live de hoje, para quem já está perguntando e não viu, obviamente, o nosso convite, a gente vai falar sobre a família imperial brasileira e a razão pela qual eu fiz o convite para o Thomas, para a gente conversar sobre isso, foi que no início da semana eu fiz uma live sobre a família real britânica, aproveitando aí enfim, a triste notícia do falecimento do príncipe Philip. E por ser um tema também que eu gosto, né? Monarquia britânica, política britânica e tal. Mas eu não poderia deixar passar uma conversa tão valiosa para quem, assim como eu e o Thomas, gostamos da história do Brasil e da história da nossa monarquia. Essa é a razão pela qual a gente vai tratar desse assunto. E quando a gente estava conversando por onde a gente começaria, né, para falar da família imperial brasileira, foi, enfim, a gente ficou decidindo aí por onde começaria, né? E já explico o porquê. Porque o primeiro dessa dinastia a nascer no Brasil é o Dom Pedro II. Tanto Dom Pedro I quanto Dom João VI nasceram em Portugal. De qualquer forma, digamos assim, o Império Brasileiro começa com a chegada da família real portuguesa em 1808, razão pela qual a gente vai começar com Dona Maria e Dom João VI. Seja bem-vindo, Thomas. Bem, primeiro um tema importante, interessante, profundo e que dialoga com a consolidação desse país. Institucional, patrimonial, geográfico. Enfim, quando nós falamos de Brasil, nós partimos desses ambientes de consolidações e a família imperial brasileira, ela é um agente imprescindível. João Camilo de Oliveira Torres define Dom Pedro I como pai da nossa pátria, porque sem ele não teríamos o Brasil que temos. O Joaquim Nabuco diz que, graças à estratégia política de Dom Pedro II, ele conseguiu consolidar aqui em nosso território o trabalho desses homens de preto, que o Oliveira Lima também faz referência da mesma maneira, que no caso eram os jesuítas. Ou seja, os jesuítas expandiram a catequese em nível nacional e Dom Pedro II foi o agente político imprescindível para consolidar esse empreendimento. Então, Bruno, é um prazer falar sobre esses temas, porque em alguma medida nós dialogamos sobre várias temporalidades do próprio Brasil. Poderíamos, e claro, né, falar de Dom João VI, Dom Pedro I, que é o nosso ponto de partida, a Dona Maria I, assim como poderíamos falar de Conde D, podemos falar de Princesa Isabel, podemos falar dos filhos, enfim, há muito pano para manga. Eu estou bastante animado com essa conversa. Bom, eu vou fazer aqui, Thomas, um resumo de quem formava, quem eram as pessoas que constituíam, digamos assim, as três fases da família. Ou seja, quem da família real portuguesa desembarcou no Brasil, o primeiro reinado, quem fazia parte da família Dom Pedro I, depois Dom Pedro II, só para a gente contextualizar aqui para quem está nos assistindo e poder entender, né, as referências históricas e tal, e a gente depois desdobra isso para alguns pontos mais relevantes, né? Senão a gente vai ficar aqui com essa live até o dia a comemoração da independência. Eu estou à disposição. Bora! Bom, então vamos lá. Em 1808, quando a família real portuguesa chegou ao Brasil, a família então estava representada por Dona Maria I, que era a rainha de Portugal, mas estava afastada em razão de um problema de saúde, que até hoje não se sabe muito bem o que era, mas era um problema de origem neurológica, e por essa razão ela foi, assim, de forma muito cruel, chamada de Maria Louca, né? Então era Dona Maria I, o seu filho Dom João Maria, se tornou príncipe do Brasil, e que estava, né, como interino, né? Não, interino não é regente que se chamava, né? Príncipe regente. Príncipe regente, interino é bom, hein? Parece coisa de colunista interino. Príncipe regente, substituindo
a mãe, né? A ideia era essa, cumprir as funções da mãe, Dona Maria. Então, Dom João, Dona Carlota Joaquina, Dom Pedro de Alcântara, o filho, o mais velho, que depois se torna Dom Pedro I, Dom Miguel Maria, Dona Maria Teresa, Dona Maria Isabel, Dona Maria Francisca, Dona Isabel Maria, Dona Maria da Assunção, Dona Ana de Jesus Maria. Tá? Então, dos adultos, eram essas pessoas que compunham a família, pais e filhos. Já no primeiro reinado, então, nós temos já o Dom Pedro I, imperador do Brasil, a Amélia, né, a Sua Majestade Imperial Amélia, depois os filhos, Pedro, Maria, Januária, Paula Mariana, Francisca Maria Amélia e Isabel Maria, todos, obviamente, tratados por seus títulos, né? Então, estou aqui falando dos nomes, porque se eu falar todos os títulos, a gente não termina isso hoje. Né? Mas o título, basicamente, do Dom Pedro I era Sua Majestade Imperial e dos filhos, Sua Alteza Imperial. No segundo reinado, então, tínhamos o imperador, Dom Pedro II, a Sua Majestade Imperial Teresa Cristina, depois os filhos Isabel, Gastão, Pedro, Luiz Maria, Antônio Gastão, Luiz Augusto, Pedro Augusto e Augusto Leopoldo, Januária e Francisco. Tá? Então, só para vocês entendam quem eram os membros, né, os adultos que faziam parte, os pais e os filhos das três gerações que inauguraram o nosso império. Então, vamos começar então pela família real portuguesa e da importância da vinda do Dom João VI para o Brasil, Thomas. Bem, interessante situá-los dentro da própria história de Portugal, tendo em vista que tratam-se Dona Maria I e Dom João VI da primeira geração pós-Marquês de Pombal e Dom José. Então, quando nós falamos de Dom João VI e a sua importância institucional para o Brasil, é importante que o situemos dentro dessa estrutura da colônia de outrora. Tivemos as chamadas reformas pombalinas, que em algumas definições recebe, inclusive, a catalogação de um estatismo ilustrado, uma ilustração política que faça Portugal retroceder. Enfim, nosso tema não é Pombal, mas só para que o nosso público entenda que com Pombal, em algum aspecto, e não só no seio religioso, a colônia se fragmenta e, ao mesmo tempo, se consolida. Dependendo do tema, o Estado português consegue ter maior gerência dentro da colônia a partir de Pombal e, dependendo do tema, há uma fragmentação. Quando Dom João VI chega ao Brasil como príncipe regente, acompanhado de toda essa comitiva que o Bruno fez aqui, já uma parte de referência, nós tivemos em Dom João VI um homem imprescindível para resolver querelas pós-Pombal. Então, se o Brasil tinha fragmentos enquanto colônia, e se o Brasil tinha consolidações nesse período pombalino, foi com Dom João VI que o Brasil conseguiu ter algum sentido de ordem. Então, Dona Maria I não conseguiu, de fato, reinar no Brasil. Ela já chegou ao Brasil já muito limitada, dentro de todas essas catalogações, muitas vezes anedóticas, irônicas, que a história acaba dando, e em alguma medida endossa e replica, Maria, a louca, enfim, todas essas questões. E quem reitera muito esse papel de Dom João VI, a sua importância institucional para o Brasil, foi o nosso grande historiador Oliveira Lima, em uma obra chamada Dom João VI no Brasil, onde ele situa Dom João VI dentro desse mapa institucional de um homem importante e não só aquele gordo, corno, comedor de coxinhas que tantas vezes nós já escutamos. Então, Dom Pedro I vem ao Brasil ainda muito menino. Dom João VI foi importante porque, e o Bruno certamente vai fazer essas referências também, esse aspecto institucional importante, Correios, Banco, Academia de Artes, enfim, um homem, um visionário,
A família Bragança tinha uma relação muito próxima com as artes, com a música. Dom João VI chega ao Brasil, fica encantado com a arte que tínhamos aqui, por exemplo, com o padre José Maurício Nunes Garcia, que enquanto biografia é sui generis, um padre negro, considerado por muitos o maior nome da música na América Latina, negro, bêbado, enfim, é um personagem interessantíssimo. Então, Dom João VI, só para situá-lo, essa importância institucional dessa colônia brasileira, pós-Pombal, pré-Dom Pedro I. Sem Dom João VI, nós não teríamos a independência do Brasil, certamente, não pelo menos no formato que nós tivemos, Dom João VI, Dom Pedro I e Dom Pedro II, e uma sequência onde cada um se complementa, são imprescindíveis para que o Brasil conseguisse se consolidar como este país geográfico continental que nós vivemos. Então, eu faço inicialmente esses apontamentos e já referência para que o nosso público aí, se possível, leiam Dom João VI no Brasil, de Oliveira Lima, nosso grande historiador. A Dona Maria I é uma personagem fascinante porque ela, durante o seu reinado, ela primeiro foi responsável por afastar o Marquês de Pombal e o seu séquito, né? Foi ela que rompe ali com a... Ela que provoca, né? Que demite o Marquês de Pombal depois primeiro do papel importante que o Pombal teve a partir do terremoto, né? Que destruiu ali o centro de Lisboa e tudo mais, provocou várias mortes, foi tema foi um dos temas, aliás, abordados pelo Voltaire no seu livro Cândido, que é um ótimo livro, aliás. E é engraçado porque ela, além de ter se dedicado a várias obras sociais, e a primeira palavra pela qual ela era referenciada era Dona Maria I a Piedosa. Só depois que ela foi acometida pela doença que, enfim, foi-lhe atribuído essa alcunha tão cruel de a louca, né? Mas e tem um aspecto interessante. Ela era uma figura que muito devotada do ponto de vista religioso e também uma defensora da paz. E quando houve a fuga de aristocratas franceses durante a Revolução Francesa, porque senão iriam ser mortos, ela foi fundamental para a fuga e para abrigar muitos desses aristocratas franceses nesse período mais grave da Revolução Francesa, o período do terror. Mas voltando aqui ao Dom João VI, e eu acho que ele assume as vezes de príncipe regente, eu não sei se foi em 1792, você lembra? Acho que foi isso, né? Acho que foi a partir de 1792 que o Dom João VI assume, com a mãe viva ainda, né, por conta desse problema dela. Mas o Dom João VI, ele foi uma figura fundamental, não só para a história de Portugal, mas para a história do Brasil, Thomas. A partir daquilo que você citou, né, do que ele trouxe para cá, mas a visão de império que ele tinha, de império de Reino Unido que ele tinha, era uma visão muito interessante do ponto de vista político, e a decisão dele de elevar o Brasil a parte do reino do qual já fazia parte o Portugal e Algarves, também foi uma decisão não só política, mas geopolítica importantíssima, e faz com que o Brasil ganhe um estatuto muito diferente do que tinha até então, né, do ponto de vista jurídico. O fato, obviamente, da família real portuguesa estar no Brasil facilitou muitas coisas, transforma pelo menos uma parte do Brasil, né, do ponto de vista concreto, em algo completamente diferente do que era, e do ponto de vista político, jurídico e institucional, o Brasil se torna, aí sim, do ponto de vista mais macro, de fato, um país, muito embora tudo ainda estava por ser feito, né? Definir fronteiras, unificar as províncias, era um momento histórico de muita ebulição, várias insurreições, revoltas, etc, etc, etc. E essa parte, né, quem consegue consolidar, quem consegue iniciar e começa a consolidar Dom Pedro I, Dom Pedro II que vai de fato, Dom Pedro II e a elite política da época, né, quem vai de fato consolidar e transformar o Brasil
nisso que nós conhecemos hoje, né, em termos de território e não de instituições, porque a coisa mudou. Mas o Dom João VI é uma figura interessante, porque, ao contrário da caricatura que você citou alguns pontos, e que foi construída pelo cinema, por novela, e que, infelizmente, é muito repetida por vários professores, né, com esse objetivo mesmo de ridicularizar esse nosso passado, o Dom João VI era uma figura muito interessante, era, de fato, um estadista, era um homem inteligente, e, até onde eu sei, não há nenhum registro de que ele... Você pode até me corrigir, tá, Thomas? Mas eu estava lendo outro dia um autor importante que dizia que não há nenhum registro que ele sequer fosse visto publicamente comendo coxinha, né, que é uma das coisas que foi consagrada pela aquele triste filme da Carla Camurati, que é a Carlota Joaquina. Mas é Dom João VI que permite que o Brasil, inclusive, consiga algo que eu não vou dizer que foi inédito, porque eu não consegui informação de todos os países do mundo, mas era algo muito raro de acontecer à época, que era um país se tornar independente ou se separar do outro, mas ganhar a independência econômica antes de ter uma independência política. E a abertura dos portos, que foi uma decisão tomada pelo Dom João VI, e o Visconde de Cairu teve um papel fundamental nessa decisão, ou na forma como a coisa ia ser feita. Então, a decisão de abrir os portos, mesmo que inicialmente as nações amigas, fez com que o Brasil desenvolvesse esse traço curioso, que era conseguir a independência econômica antes da política. E foi justamente essa independência econômica que, em boa parte, possibilitou a independência política. Importante esse ponto, que a história do Brasil colônia, durante 308 anos, é uma história muito específica, região a região, até pelos próprios movimentos, os empreendimentos humanos, econômicos, sociais, religiosos, enfim, que o Brasil viveu. Mas em São Vicente, a nossa primeira cidade, nós já tivemos eleições municipais, câmaras, alguma tentativa de estabelecimento de organização política desde o século XVI. E, então, você tem 308 anos de diferentes expressões, organizações políticas, diferentes formas de pensar a própria região, e, inclusive, de aplicar o termo colônia. Colônia já significou desde povoamento, catequese, enfim. E hoje, coloquialmente, quando as pessoas escutam colônia, as pessoas já associam, muito provavelmente, a exploração. Colônia significa exploração. Às vezes, a mesma pessoa aplica o termo colono de um modo até doce para certas regiões, por exemplo, do Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos a região da Serra, que é uma região de colonização italiana e alemã. E aí as pessoas se referem a essas pessoas como os colonos. Vou lá na colônia, visitarei os imigrantes, enfim. Então, há uma certa confusão, porque as pessoas se referem, dependendo do caso, de um modo positivo ao termo colono, e, em contrapartida, se referem de um modo negativo ao termo colônia. Mas colônia, pessoal, 308 anos, diferentes expressões, não é o nosso tema, mas eu utilizo essa referência para chegar em Dom João VI, que institucionalmente, como o Bruno fez essa referência, foi aí imprescindível para poder organizar, ainda que nem sempre com esta intenção pré-determinada, mas de organizar este Brasil institucional, independente, e que, ao mesmo tempo, ainda tivesse uma relação política vinculada à própria coroa, à pátria-mãe, no caso do Brasil, naquele contexto, Portugal. Então, quando o Brasil é elevado à condição de membro ativo da política portuguesa, e isto também numa composição simbólica, Dom João VI foi sagrado rei aqui, o que é sempre importantíssimo, um rei europeu, a Europa estava aqui. É como se naquele momento a Europa vivendo o contexto napoleônico
E o contexto napoleônico chegou ao Brasil. O Brasil fez parte desse episódio da história europeia e mundial, não como um mero coadjuvante, muito pelo contrário, como um agente importante, tendo em vista que foi, de fato, uma imensa articulação envolvendo, ora, políticos franceses, ora, políticos ingleses, para que Dom João VI viesse para o Brasil e Dom João VI era uma peça-chave naquele momento. Então, pessoal, faço essas referências para mostrar esse valor simbólico, institucional desse homem. O Bruno fez referência à piedade de Dona Maria I, é uma piedade que se envolveu com a própria cultura brasileira. Onde hoje é a antiga Sé do Rio de Janeiro, a Dona Maria I, ela morou ao lado. Então, quem visita o Paço Imperial no Rio de Janeiro, onde Dom João VI também morou, quem visita essa região do Rio de Janeiro, tem contato com áreas onde Dom João VI, Dona Maria I, Carlota Joaquina, enfim, transitaram. E a Dona Maria I, ela morou ao lado da antiga Sé. E o que é importante é que é possível que seja mapeado, e alguns historiadores já fizeram esse tipo de esforço, inclusive o próprio Oliveira Lima, que é o de demonstrar as ações caritativas por parte de Dona Maria I, esvaziando esse aspecto de uma mulher um tanto quanto insana, descompassada. Existem caricaturas, não necessariamente da época, mas contemporâneas, enfim, que aludem a ela caminhando nua pelo Rio de Janeiro, enfim, episódios assim que você não tem nenhuma comprovação histórica. Muito pelo contrário, o que você tem comprovação histórica, de fato, é ela participando ativamente de doações no Convento da Ajuda, por exemplo, vivendo essa região da antiga Sé. Só para complementar esse mapeamento dessa Dona Maria I católica, Dom João VI chega ao Brasil, vem toda a comitiva, Dona Maria I. O Brasil, naquele momento, não tinha na corte, no caso Rio de Janeiro, uma catedral bem constituída, imponente para os padrões europeus. Dom João VI, uma vez que já era devoto de São Benedito, utiliza previamente a igreja de São Benedito no Rio de Janeiro, que hoje, inclusive, está quase sendo destruída, está fechada, ali onde, inclusive, estão enterrados o próprio Mestre Valentim e o padre José Maurício Nunes Garcia, também está enterrado nessa igreja. A igreja, enfim, está caindo aos pedaços como patrimônio público brasileiro, infelizmente é quase uma regra. Então, se instalam ali, Dona Maria I, caritativa, instalam de fato como a catedral do Império Brasileiro, ainda que não com essa intenção, a antiga Igreja do Carmo, a Igreja Sé, e ali Dona Maria I se instala. E as ações, que eu volto a dizer, caritativas, são recorrentes. Então, institucionalmente, nós temos essas referências, no campo caritativo, essas outras, esse mapeamento geográfico, até porque a consolidação de fronteiras no Brasil é algo que entra a República dentro, com o próprio Barão do Rio Branco. Mas, enfim, pessoal, acho que é um parâmetro importante que vocês compreendam esse homem, essa mulher, de formas muito mais expandidas. Só ainda um aspecto, às vezes as pessoas repetem, Bruno, não sei se tu concorda comigo, certas máximas que historiadores deram e repetem. Por exemplo, Maria louca. E a pessoa repete, a pessoa sequer se questionou de fato se a pessoa era louca. A pessoa ela acaba incorrendo em falta de caridade, um juízo falso, um juízo equivocado, enfim, onde só atesta o seu próprio desconhecimento sobre a história. Porque se você pergunta, dependendo do caso, para certo professor de história, bem, louca por quê? Por que louca? Tá, Dom João VI comia coxinha, você fez a referência, né? Eu não encontrei aqui, não encontrei acolá. Certo, tá, ele comia coxinha. Você sabe dizer se isso é fato? Então, enfim, você elenca certos questionamentos que demonstram como a história ela é muito mais replicada do que explicada. Então você repete, as pessoas com uma espécie de mantra repetem. Enfim, então eu faço esses apontamentos, assim, essas provocações também. Se repetir de forma correta não seria um problema, não. O problema é repetir a coisa errada com base nessa caricatura, né? Aí a gente fica num drama, a gente já é treinado desde cedo a odiar o país, né? E parte desse ódio vem dessa ridicularização sobre quem
éramos no passado. Né? No fundo, assim, o que era de ruim hoje nos foi legado por alguém. Né? Então, a gente vai tentar buscar no passado simplesmente a parte ruim, e claro, houve, né? A gente está também. Essa conversa não é para negar os pecados, os vícios, os problemas dos indivíduos e o problema histórico que havia na época. Né? Não há nenhuma tentativa de sacralizar a história nem aperfeiçoar figuras humanas. Né? A gente, a ideia aqui é ressaltar aquela parte, as partes positivas, as partes heróicas, mas principalmente o que de fato aconteceu. Né? E o que de fato aconteceu é muito bonito. Quer dizer, a gente tem uma história tão rica, uma história tão bonita, algo que, mesmo as partes negativas, se você entende dentro de um contexto, você pode dizer, pô, isso aqui realmente, mesmo para a época, isso é inaceitável. Mas ela faz parte de um todo. E, enfim, todos nós, individualmente, a nossa história privada, ela é feita de erros, de acertos, de problemas que nós criamos, que problemas que foram criados pelos outros e a gente tem que resolver. Então, e o interessante da história não é você construir uma coisa falsa para engrandecê-la, nem o seu extremo, que é o que nós temos no Brasil, infelizmente, que é reduzi-la à desgraça completa para tentar justificar, às vezes, o ressentimento daquele indivíduo que, sei lá, por qual razão, decidiu estudar história. Né? Isso aqui me deixa tão chocado. Eu só queria fazer um parênteses aqui na nossa conversa para falar algo que eu tenho certeza que o Thomas não vai falar, que é o do Clube Rebouças. Então, o Thomas estava envolvido num projeto muito interessante, eu publiquei ontem, inclusive, que é o Clube Rebouças. Vocês vão lá, tem o site cluberebouças.com.br, não é isso, Thomas? .com.br, e vocês se tornam assinante e recebem um livro por mês, alguma preciosidade da história brasileira. Eu recebi o meu ontem, que é esse aqui, ó, O Brasil, a Inglaterra ou o Tráfico de Africanos, pelo conselheiro Tito Franco de Almeida. Então, assim, o objetivo do clube é pegar esse tesouro perdido da historiografia brasileira, que está fora de catálogo, esse tesouro, e apresentar uma edição super bem feita, super bonita, e para que a gente conheça e possa valorizar a nossa história. Tá? Isso aqui não é merchan, não estou ganhando nada para isso, não sou sócio do Thomas, nem dos sócios dele, que eu nem sei se existem, mas é meu dever, como alguém que gosta da nossa história, que ama a nossa história, divulgar esse tipo de projeto. Tá? Então, terminando aqui a live, vocês vão lá no clube rebouças.com.br e se inscrevam logo, que vocês possam receber, assim como eu, livros do nosso tesouro, da história os tesouros da história do Brasil. Tá? Então, voltamos aqui. Obrigado, Bruno. E só, já que fez essa referência, só para não deixar passar, esse exemplar, por exemplo, ele só teve uma impressão ao longo da história brasileira, e ele custava em média R$1.800, e com um livreiro que tem acesso a livros raros, né? Então você pega essa obra de valor superior a um salário mínimo, quase 2 salários mínimos. Você pega um abolicionista esquecido, Tito Franco de Almeida foi um abolicionista, sobre um tema que aborda, inclusive, a pouco comentada escravidão branca, além de outros temas importantes, como, por exemplo, a difícil diplomacia, na visão do autor, entre Brasil e Inglaterra, dentro do período ali escrito. Enfim, você tem toda uma... Tem todo um contexto que sou suspeito, claro, para falar, mas que demonstram que o projeto ele tem valor. Inclusive, nós temos uma inclinação, eu até fiz essa referência, e aqui eu preciso só fazer essa contextualização ao patrimônio público. Mencionei ali, de passagem, a Igreja de São Benedito, que é uma igreja tão importante para a história brasileira, que está aí destruída. E um dos focos do clube é destinar 10% do lucro do projeto, uma vez ao ano, para restaurações patrimoniais. Não em busca necessariamente de uma ideia de que solucionaríamos o problema patrimonial do Brasil, evidentemente, mas talvez pelo exemplo, talvez pela insistência, usando aquela máxima, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, vamos lá, assim, pela força do exemplo, né?
Onde está pichado, limparemos, porque o Brasil tem belezas patrimoniais, muitas dessas escondidas em defasagens históricas, em pichações, etc. Bem, Bruno, queria fazer só um apontamento nessa nossa imersão nesse Brasil aí de início do século XIX. Como é... Eu como professor, até volto um pouco, eu como professor até digo aos meus alunos que, ainda que a manifestação seja correta, que eles, se têm interesse em estudar com um pouco mais de profundidade a história do nosso país, que eles duvidem até daquilo que eles suspeitam que seja correto. Por exemplo, se eu digo, Dom Pedro II dominava 16 idiomas. Aí eu digo para eles, vocês acreditam nisso? Sim. Aí eu pergunto, vocês sabem de onde eu tirei? Vocês sabem se eu estou correto? Vocês sabem se o autor de onde eu tirei estava correto? Ou seja, se o nosso sentido é... E aqui eu falo com quem quer estudar esse momento da história brasileira, vão às fontes. E existem documentos... Voltei. Existem documentos, fontes primárias, sobre esse momento da nossa história. Exemplo, o José Honório Rodrigues mapeou momentos importantes dessa historiografia brasileira, onde muitos desses historiadores mapearam esse momento da nossa história. O José Honório Rodrigues, historiador importante dentro desse tipo de contextualização. Mas existem as fontes primárias do próprio tempo, como, por exemplo, o Hipólito José da Costa, que é o patriarca da independência, o patriarca da imprensa brasileira. Onde ele escreveu no seu Correio Brasiliense o quê? Vários exemplares descrevendo como estava o contexto da vinda de Dom João VI, as consolidações para a independência, enfim, todo esse momento da história brasileira. Então, faço essas referências para que vocês consigam entender que ir às fontes é imprescindível. E tem fontes documentais, fontes primárias, fontes patrimoniais para que vocês acessem esse momento da nossa história. Então, nós não estamos falando aqui baseado no vento. Não, existe um arcabouço historiográfico, um arcabouço documental que dá fundamentação a essas referências, que não transformam naturalmente o Brasil de 1808 numa espécie de Jardim do Éden. O Bruno fez essa referência. Não se trata de uma idealização, como se nós tivéssemos vivido ali a história antes da queda de Adão. Não, o processo não é esse. Agora, quando você avalia com justiça, você também precisa colocar os aspectos positivos e não só os aspectos negativos. Então, há esse apontamento documental para quem quer acompanhar o Hipólito José da Costa, além de outros agentes importantes do período, mapeou, descreveu o que estava ocorrendo, o que estava acontecendo. O Hipólito José da Costa, lembrem-se, é aí o patriarca da nossa independência, da imprensa. Patriarca da imprensa tem uma história muito interessante, né? Quer dizer, ele teve, em algum momento, fugir do Brasil e continuou fazendo o seu Correio Brasiliense de Londres e mandando para cá. Quando você falou o negócio da colônia, Thomas, eu lembrei de uma coisa. Há uns anos atrás, um amigo meu, que é o professor Leonardo Penitente, não sei se ele está nos vendo aqui agora, mas numa conversa que a gente teve, ele é um grande leitor também das obras históricas do Brasil, um grande estudioso e tal, e ele falou assim: Bruno, você conhece algum documento, né, algum documento jurídico, você já viu alguma referência a algum documento jurídico português dizendo que o Brasil tinha esse estatuto de colônia? Eu falei, cara, assim, até ele fazer essa pergunta, eu sequer tinha pensado nisso, né? Porque a gente fica repetindo essa coisa, Brasil colônia, Brasil colônia, Brasil colônia. E aí eu vou abrir só uma ponta na discussão, quando você falou do uso da própria palavra colônia, né? Para se referir, por exemplo, a lugares onde esse termo colônia e tal são utilizados até hoje. Colônia, uma das definições era um assentamento de um grupo de estrangeiros que iam para um outro país e ali construíam a sua vida. Essa era um dos usos da palavra colônia, né? Mas no caso de Portugal, Thomas, eu queria te perguntar, isso é uma dúvida mesmo, que depois dessa conversa uns anos atrás,
Cara, eu procurei em tudo quanto é lugar aqui e não achei nenhuma referência jurídica dizendo que o Brasil era colônia. Você já leu em algum lugar isso? Tem algum material? Não, só aos significados etimológicos de colônia, essas referências, assim, povoamento, enfim. Agora, esse questionamento que até um historiador brasileiro, que foi o Tito Livio, levantou até seus trabalhos, O Brasil Não Foi Colônia, A Educação Luso-Brasileira, que é um livro que ele tenta mapear esses aspectos institucionais de um Brasil que sempre teve ensino muito antes de existir a universidade. Então, enfim, o termo colônia, não encontrei. Não encontrei. Só definições a partir dos significados etimológicos de colônia, povoamento, espaço de povoamento. Isso eu encontrei várias vezes. Então, por exemplo, na etimologia da palavra colônia, nós temos espaço de povoamento também. Então, espaço de povoamento, o Brasil foi associado. Então, eu não tenho nenhum problema em chamar o Brasil de colônia, porque eu entendo o significado de colônia a partir desse ambiente etimológico. Agora, eu preciso sempre, enquanto professor, fazer essa certa desconstrução do termo. Ó, colônia não significa aquilo que talvez tenha vindo imediatamente à sua cabeça. Então, aí eu gosto de fazer essas comparações. Veja, você vai a certas regiões do Brasil e lá você tem o quê? Ambiente de imigração, ambiente de colonização, ambiente de exploração. E o que isso significa? Exploração significa algo ruim? Bem, se eu coloco vocês para conhecerem certo ambiente, vocês vão fazer uma trilha. O que vocês fazem numa trilha? Vocês exploram aquele ambiente. Vocês caminham, vocês conhecem, ao seu modo. Você vai... Então, ó, isso aqui é uma ramificação do que significa exploração. Você pode partir disso para trabalhar o solo, para... Enfim, e você começa a ampliar todo esse entendimento. Então, o termo colônia eu nunca encontrei. Essa manifestação desse seu amigo é uma manifestação similar desse historiador que é o Tito Livio. Qual foi o livro dele que você citou, Tom? Oi? Qual o livro que você citou do Tito Livio? Ele tem um artigo que é O Brasil Não Foi Colônia, onde ele tenta fazer essa recuperação para fazer justiça ao fato de que o Brasil, na visão dele, não foi uma colônia. Eu discordo da visão dele, porque eu acho que ele não amplia etimologicamente o que significa colônia. Eu, particularmente, me inclino a recuperar o significado de colônia, ao invés de defender que o Brasil não foi essa colônia no entendimento pervertido dos nossos dias. Então, se hoje entendem errado a palavra colônia, eu preciso recuperar o que ela significa para mostrar, o Brasil não foi isso que você está entendendo e nem colônia significa essencialmente isso que você entende. Colônia é povoamento, colônia é exploração, colônia é religiosidade, catequese. Por exemplo, nós vamos encontrar o José Honório Rodrigues, até que eu fiz referência, ele tem uma obra chamada Brasil e África. Nessa obra, ele parte da perspectiva de colônia como espaço de evangelização. Então, o Brasil foi um espaço de evangelização? Evidente. Anchieta, Manuel Nóbrega, etc. Bem, então, se colônia, na perspectiva desse gigante da historiografia brasileira, que foi o José Honório Rodrigues, que fez esse trabalho que eu fiz referência antes, sobre história dos historiadores no Brasil, além de Brasil e África, etc. Bem, ele partiu de que colônia é um ambiente de catequese. O Brasil foi esse espaço? Foi. Então, eu gosto de entrar nessa linha porque demonstra que há diferentes expressões dentro do entendimento de colônia e isto, em Dom João VI, em alguma medida se unifica. Porque Dom João VI ele era um homem que se envolveu em papel diplomático, se envolveu em papel de apaziguador religioso, fiz a referência ali àqueles momentos de tensão pós-Marquês de Pombal. Dom João VI foi um homem preocupado com a liberdade dentro desse espaço de ensino e a espaço dentro da imprensa brasileira, imprensa colonial. Agora, só para complementar essa questão, Bruno, nesse aspecto de colônia. O Brasil, fiz essa referência também aqui. No século XVI, em São Vicente, para quem não sabe, São Vicente, a primeira cidade do Brasil, próxima de Santos, enfim, acho que é 1h30 de São Paulo. São Vicente, nós já tínhamos eleições, câmaras municipais. Martim Afonso estava lá, eleições municipais, eleições dentro desses espaços.
câmaras locais. Ou seja, então, que colônia essencialmente explorada é esta, onde você tem, inclusive, uma estrutura política própria, interna? Então, tudo isso amplia essa discussão sobre esse entendimento. Eu parto da ideia, reitero, para quem está nos acompanhando, eu gosto de pegar o termo colônia, aspas aqui, higienizá-lo. Ó, colônia significa isso aqui, pessoal. Isso aqui. Isso aqui houve na história brasileira ou não? Aí a pessoa vai dizer, houve, é verdade. Então, o termo não é ruim. O termo não é ruim. Então eu vou nessa linha. Entendi. Aliás, os 13 territórios que depois formaram os Estados Unidos eram chamados de colônias, né? É engraçado que quando se fala dos Estados Unidos, a compreensão do que é colônia é completamente diferente quando a gente fala do Brasil. Mas eu ainda quero saber, do ponto de vista jurídico, como Portugal tratava o Brasil. Porque essa ideia da colônia, que é utilizada de uma forma marxista, ou seja, o colonizador é o opressor e a colônia é a oprimida, transformou o termo colônia numa coisa altamente negativa. Então, todas as vezes que se fala Brasil colônia, necessariamente está a se falar de um país que era explorado, um território que era explorado pelo outro. Né? E junto com uma avalanche de informações que debitam toda a culpa por tudo que aconteceu ao longo da nossa história, inclusive hoje, aos portugueses, essa expressão e essa palavra, melhor dizendo, ela tem um sentido muito negativo. Né? E, enfim, é um esforço danado para tentar romper isso. Vamos passar aqui, Thomas. Enfim, a gente não vai conseguir falar sobre a família toda, que já restam 15 minutos. Mas a gente tenta aqui dar uns saltos aqui. Então, Dom João VI, com essa importância toda, com esse contexto histórico, aquilo que fez e tal, foi uma figura fundamental para que houvesse o que houve depois. E aí o Dom João VI retorna para Portugal por pressão das Cortes de Lisboa, que é um episódio fascinante, e só essa volta era para acender um alerta em todo mundo que fala que Portugal tinha uma monarquia absoluta. Quer dizer, como é que um rei, né, absolutista volta para o seu país de origem por pressão das cortes? Quer dizer, é um negócio que não... Quer dizer, o próprio sentido do que é a monarquia absoluta também já é um sentido errado, né? Porque se vê e se define a monarquia absoluta como sendo a antiga autocracia grega. Quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os poderes do monarca absoluto eram limitados, de várias formas. Então, nem o monarca absoluto tinha esse poder amplo e restrito que se tem. Mas, enfim, eu já dei volta aqui e a gente está... Bruno, um apontamento é importante, porque sempre, a partir de um comentário ou outro, sempre surge um novo pano para manga, né? Mas, por exemplo, essa referência que você fez a esse pretenso absolutismo português. O que é importante para o nosso público também entender é que Portugal tem uma tradição política que vem do século XIV. Portugal é o primeiro Estado unificado e consolidado da Europa. Portugal, de fato, é um Estado que aprimorou as relações, por exemplo, entre igreja e Estado, claro, dentro dos contextos da época, do século XIV. Portugal vem de uma tradição política com um espírito que antecipou aspectos da chamada Contra-Reforma. Portugal vem, então, de uma base política onde Dom João VI tem todo esse manancial histórico. Então, que nós vamos ter, seja em Dom José, Pombal, enfim, vários momentos da história que talvez aqueles que nos escutem entendam que não são momentos muito simpáticos, mas existe uma tradição política que Dom João VI é filho dela. Dom João VI ele não foi criado, isso é importante que a gente entenda, porque no aspecto educacional, doméstico, o monarca ele aprendia isso, ele é filho de uma tradição. Existem elementos que o antecedem. Então, quando ele volta também refém dessa tradição. Essa tradição histórica, onde ele é um símbolo, onde ele exerce um papel imprescindível na consolidação do Estado, na representatividade política. É difícil que hoje, quando aqueles que nos acompanham conseguirem entender muitas vezes o papel simbólico institucional de um chefe político.
Nós vivemos já muito alimentados desse patrimonialismo, onde tudo é a extensão da casa, tudo é extensão da casa. Então, quando nós falamos de uma política simbólica, estruturada, em outros elementos, e Dom João VI, ainda que por alguns autores tratado como também um patrimonialista, eu não o considero assim, mas você está falando de uma outra linha política, um outro entendimento, uma outra base. A tradição é um elemento fundamental. Fundamental. É difícil falar de tradição, só um apontamento, desculpa, mas assim, Claro, claro. é difícil falar de tradição, muitas vezes, em um Brasil de 2021, porque você já é associado a uma espécie de reacionarismo. Mas veja, tradição não significa uma coisa ruim. Não significa uma coisa ruim. É difícil falar de tradição em um país onde sequer, dependendo do caso, a casa onde Dom João VI também morou foi preservada, tendo em vista que ele morou no que hoje é o nosso Museu Nacional. Dom João VI morou aí também, incêndio. Então, é difícil falar de tradição em um país que, dos tijolos, a memória histórica mais abstrata não preserva, não se interessa, a partir das próprias pessoas, a partir do próprio ambiente político. Muita gente nem preserva a própria história familiar, quer dizer, se a pessoa não cuida do que está dentro de casa, a tendência para não cuidar do que está fora é muito grande. Cara, você sabe que até você falou assim, a ideia de tradição e tudo mais é ridicularizada, é vista como algo negativo, né? E o próprio termo tradicionalista barra reacionário é super mal compreendido. Eu fui deixado levar, cara, por gente boa, viu? Aqueles manuais de história do pensamento político da Universidade de Oxford, tal, gente muito boa que eu li, me fez ter uma visão completamente deturpada o que é o tradicionalista barra reacionário. Quer dizer, a visão que eu tenho hoje, que é mais adequada, ela se dá pela leitura dos próprios autores dessa tradição, né? Começando pelo de Maistre e aquela turma que emerge da Revolução Francesa, até a tradição depois vai principalmente para a Espanha, e tem hoje um grande autor vivo que é o professor Miguel Ayuso. E aqui no Brasil, desde o José Justiano da Rocha, que eu acho que é o grande nome do pensamento tradicionalista barra reacionário do Brasil Império. Aliás, tem um livrinho dele aqui muito bom, que é esse aqui, ó. Opa! Essa grande obra tradicionalista reacionária, Ação, Reação, Transação. Enfim, já no século XX, nós temos aí o Plínio Correia de Oliveira e o Jackson de Figueiredo. Enfim, mas voltando à vaca fria aqui, é que são tantos termos que são deturpados, que o conhecimento é ruim, é precário, que isso, quer dizer, o problema histórico, ele revela, no fundo, um problema maior, né? Eu acho que essa live só vai dar para falar sobre a família de Dom João VI. Depois a gente vai ter que falar dos outros, tá? Na nossa conversa anterior, falávamos de linguagem. Você fez uma referência que eu gostei muito, que foi a aplicabilidade contemporânea do entendimento de golpe na realidade brasileira. Aí nós começamos a mapear um pouco desses problemas em torno da linguagem. E eu faço essa referência, um paralelo nas nossas duas lives. Colônia, tradição, tem significados muito mais profundos do que muitas vezes a linguagem contemporânea, mais cotidiana, dependendo do caso mais escolar, explicita. Ou seja, o Brasil tem, seja para tratar de golpe, seja para tratar de 31 de março de 1964, ou para tratar de Dom João VI, um problema na estrutura da linguagem. E aí eu cito os mesmos autores, e o Bruno também certamente cita, já que nós estamos mapeando esse ambiente de linguagem, que fazem referência à linguagem como aquilo que em alguma medida, nos defende da barbárie. Uma sociedade que não consegue se comunicar, que não consegue expressar as mesmas coisas, utilizando as mesmas palavras, nós estamos aí em uma zona de confusão. Você fala de colônia, dependendo do caso, você está falando de uma coisa e a pessoa está entendendo outra. Se a gente fala de tradição, a pessoa está entendendo uma coisa e eu estou falando de outra. Então você precisa sempre fazer esse processo de recuperar os termos. Bom, tradição, pessoal, significa isso aqui.
Ó, radical significa isso aqui. Política significa isso aqui. Democracia significa isso aqui. Monarquia significa isso aqui. Esse esforço, recuperação da linguagem. E só para fazer um ponto, Dom Pedro I era um homem muito apegado à língua, culto, com uma dimensão humana profunda e não só com aqueles aspectos que tantas vezes nós conhecemos. Eu escutei uma piada uma vez que todo mundo em São Paulo era um pouco parente. Todo mundo tinha um pouco de sangue real, porque Dom Pedro I teria ali fornicado com todo mundo, então todo mundo, no fundo, pode disputar o trono no Brasil. Escutei essa piada, achei ela engraçada. Mas Dom Pedro I não foi só esse homem ou esse menino que caminhou de pé descalço em São Cristóvão. Dom Pedro I era um homem de cultura elevada, com aspectos de entendimento de liberdade política, apesar de todos os seus arrombos emocionais, inclusive no ambiente da Constituição de 1824, foi um homem importante na consolidação política do país. Não morreu como o fornicador, muito pelo contrário, assim como a própria Marquesa de Santos não morreu como a fornicadora, muito pelo contrário, morreu fazendo caridade, cuidando de órfãos. Essa parte ninguém lembra, ninguém faz referência. O Otávio Tarquínio de Souza escreveu 3 tomos de uma biografia maravilhosa sobre Dom Pedro I. Leiam, pessoal. Leiam, porque quando a gente fala de Dom Pedro I, recuperemos esse processo de linguagem. Ele não é só o Marcos Pasquim. Dom Pedro I é mais do que isso. É mais do que isso. Lembra que o Marcos Pasquim foi Dom Pedro I? Lembro. Tá. Nessa interpretação, tudo isso que você falou não estava, não. Só estava parte da fornicação. Exato. Não, botaram ele, né? Botaram ele, que inclusive tem um outro personagem célebre, que foi o Pescador Parrudo. Botaram o Pescador Parrudo para ser o Dom Pedro I. Fica difícil. Você fala de Dom Pedro I e você tenta mostrar todo um aparato institucional e intelectual que ele também tinha, sem ignorar suas camadas humanas, e você tem que recuperar tudo do zero. Pessoal, Dom Pedro I não foi só isso, pessoal. Ó, quando eu falo Dom Pedro I, eu já fiz esse exercício, Bruno. Quando eu falo Dom Pedro I, qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça? Bruno, por Deus, pela minha filha, Bruno. As pessoas dizem sexo. Ou dizem caganeira, porque tem a referência que eles estavam com caganeira no momento do 7 de setembro. Enfim, e o aporte. E os outros elementos. Enfim. É triste, né, cara? Olha, Ele proclamou. O livro que Desculpa, mas agora veio isso na minha cabeça. Ele proclamou a independência. O João Camilo é muito feliz nesse comentário, nesse site. Ele proclamou a independência, sendo que ele proclamou a independência, sendo ele o sucessor legítimo do trono português. Ele renunciou a poder ao proclamar a independência do Brasil. Esse aspecto não é lembrado. Ele renuncia ao poder. A partir do momento que ele vai para Portugal, ele não tem mais a colônia que ele ajudou a torná-la independente. Esse é Dom Pedro I também. Isso é maravilhoso, né? Porque o próprio Dom João VI foi fundamental nesse processo, né? Aquela famosa carta que escreve ao filho, Dom Pedro I, diz: cara, se você não fizer isso aí, algum aventureiro vai fazer. Então, corre logo. Ó, o livro que o Thomas disse, do Otávio Tarquínio de Souza, esse aqui, tá? É o História dos Fundadores do Império do Brasil. Eu consegui uma edição, cara, num sebo aqui em São Paulo. Linda, cara. E tava super nova, assim, a senhorinha vendeu lá, que era do pai dela, e eu consegui. Então, pronto, aqui, ó. Não sei se dá para ver aqui. E aqui isso fica espelhado, né? Tá todo mundo vendo o inverso do que eu queria mostrar. Enfim, Otávio Tarquínio de Souza tem os volumes dedicados ao Dom Pedro II, assim como tem o volume dedicado ao Dom João VI, ao Evaristo da Veiga, Bernardo Pereira Vasconcelos, e está faltando mais gente. José Bonifácio. José Bonifácio, mais quem? Ele, assim, são os 3 tomos do Pedro I, José Bonifácio, Bernardo Pereira de Vasconcelos, Evaristo da Veiga, Diogo Antônio Feijó.
Padre Diogo Antônio Feijó, isso. Certíssimo. Muito bem. A gente vai ter que encerrar com Dom João VI. Que coisa! Mas acho que a gente conseguiu cumprir bem, né? Quer dizer, foi dentro desse contexto histórico, foi a partir desse homem, dessa figura, desse estadista que era Dom João VI, que construiu aqui no Brasil as fundações que depois vai permitir que o Dom Pedro I declare independência. Aliás, a gente podia fazer uma live, a próxima, Thomas, já iniciar, quer dizer, a gente vai ter que falar sobre Dom Pedro I e Dom Pedro II. Mas esse episódio da independência, porque a gente vai comemorar em breve aí a efeméride, e desde uma aula que eu assisti no ano passado do professor Christian Lindh, que é um dos grandes estudiosos da política brasileira do Império, do século XIX, que ele usou o termo secessão em vez de independência. E a explicação dele foi uma explicação muito boa. Ele se baseou em alguém que eu não me lembro mais quem ele citou nessa aula. Mas ele disse o seguinte, como o Brasil era parte do Reino Unido, não cabia, do ponto de vista jurídico, independência. Isso está mais para secessão. Né? Quer dizer, você se divide de um território do qual você faz parte. Um território incluindo a parte jurídica também. E cara, para mim faz muito sentido, e desde então eu tenho usado o termo secessão em vez de independência. E eu queria te ouvir a respeito disso. A gente pode deixar para uma live ou falar a respeito disso também. Né? Não, e Bruno, só ainda interessante, né? A nossa conversa boa é assim, eu gosto de usar essa máxima, que conversa boa, assim como aula, eu gosto de desenvolvê-la no jazz. Então, o improviso faz parte. E eu montei um esquema, um programa para nossa conversa. E eu queria falar dos filhos da Princesa Isabel. Veja onde eu estava. Eu queria falar da descendência imperial brasileira, que tem uma participação importante na Primeira Guerra Mundial. Queria falar das tentativas de recuperação do trono. Queria falar de Conde D na Guerra do Paraguai. Enfim, e nós não chegamos até aí. Então, eu quero frisar que eu estou à disposição para que a gente continue esse exercício, que a gente fale mais de Dom Pedro I, que aí a gente possa abordar a independência do Brasil, que a gente possa falar de Dom Pedro II com bastante cuidado, e que a gente possa falar da Princesa Isabel, Conde D, e toda essa descendência que é bastante desconhecida. Essa participação, por exemplo, dos filhos da princesa na Primeira Guerra Mundial é desconhecida. Então, tem sangue brasileiro, pessoal. Tem sangue brasileiro em panteão de honra da Primeira Guerra. E isso é muito relevante. A gente possa falar da forma como o Conde D morreu e se envolveu na Guerra do Paraguai. Que a gente possa falar das dificuldades biográficas de Dom Pedro II, que nem sempre nós lembramos. Esse homem sofreu muito na sua vida. De verdade, pode parecer uma bobagem, assim, mas existe todo aquele elemento intelectual que eu valorizo, o elemento institucional, mas um dos sentimentos que eu mais tenho, assim, de um modo recorrente na minha vida, na relação com o Pedro II, toda vez que eu estudo, é a vontade de abraçá-lo. Porque o que ele viveu de um modo contínuo, perdeu filhos, perdeu esposa, vem uma lista de situações biográficas, mãe, viveu criado desde pequeno sem a presença do pai, sem a presença da mãe. Então existem vários elementos biográficos nesse homem que você se embasbaca, pelo menos eu penso assim, quando você se depara com essa grandiosidade, apesar de várias circunstâncias muito difíceis, que isoladas já seriam difíceis e quando somadas você percebe a magnitude humana desse homem. Então, enfim, eu fico à disposição para a gente poder falar de independência, secessão, enfim, e falar, claro, desses momentos e dessas personalidades importantes que eu acho que essa sua iniciativa é muito boa de tentar recuperá-las. Porque, volto a dizer, pessoal, nós temos homens brasileiros que participaram ativamente da Primeira Guerra Mundial de uma maneira honrosa. O Príncipe Gastão, Conde D, morreu vindo ao Brasil para comemorar o centenário da nossa independência. Ele passou mal no navio, morreu de causas naturais do navio. Morreu vindo ao Brasil. Em 1922. Comemorar a independência do nosso país. E naquele momento já tinha perdido seus filhos, já era viúvo. Vem
mesmo com todas as circunstâncias que sabemos, veio ao Brasil mantendo aquela chama de um homem que foi adotado e que se apaixonou por esse país. Isso reconhecido por ele de várias e várias formas. O mausoléu da família imperial em Petrópolis e a transladação do corpo, dos corpos, quem ajudou a fazer? O próprio príncipe Gastão, Conde d'Eu. Então, são vários momentos assim, Bruno, que eu acho que eu deixo eles aqui para a gente poder conversar mais vezes. Fico à disposição. Prazer enorme. Então, vamos sim, cara. Cara, eu te ouvindo agora sobre o Dom Pedro II, o Condé e outros personagens, me vem à cabeça uma coisa que eu acho extraordinária na nossa história. Quanto mais você conhece o personagem e humaniza a história dele, ou seja, conta a história do indivíduo, mais grandiosos esses personagens se tornam. Ou seja, a gente não precisa inventar uma grande coisa ou exagerar os feitos para que esses personagens históricos nossos sejam tão grandiosos quanto eles foram. E uma outra coisa, há uns anos atrás eu estava em Estoril, em Portugal, participando de um evento da Universidade Católica Portuguesa, e um querido professor, que se transformou num amigo, o professor José Tomás Castelo Branco, a gente conversando sobre história da Inglaterra, história de Portugal, história do Brasil, ele falou um negócio muito curioso. Ele falou assim, rapaz, os ingleses são extraordinários, porque até as guerras as batalhas que eles perderam, eles dão um jeito de contar de uma forma que parece que eles ganharam. E a gente aqui no Brasil, a gente faz o contrário, a gente pega o que tem de bom e tenta destruir e tornar menor, né? Verdade, verdade. Verdade. Mas olha, vamos, gente, vocês que estão nos vendo, se tiverem, espero que vocês estejam gostando dessa conversa tanto quanto eu estou gostando e aprendendo. Eu e o Thomas, a gente vai combinar aqui uma data para a semana que vem, ver se a gente consegue fazer uma série de lives aí uma vez por semana, pelo menos, tá? Para a gente contar essa história de forma compartimentada. E mais uma vez, para encerrar, Clube Rebouças, gente. Clube Rebouças. Cadê? Aqui, ó. Esse é o tipo de projeto que é importante pela própria natureza do projeto e é um projeto que a gente tem que apoiar. A gente tem uma coisa que, infelizmente, é cultural, embora eu acho que a gente está vencendo, de ficar sempre exigindo que alguém faça alguma coisa e a gente mesmo não faz nada, né? Então, quando aparece um projeto como esse, se a gente não se tornar assinante, se a gente não financiar, e esse projeto é um de vários projetos bonitos e importantes que nós temos, aí o projeto acaba, a pessoa, que pena, não sei o quê, mas ninguém botou R$1 para fazer absolutamente nada. Tá? Então, olha, eu inclusive dei de presente hoje para o meu filho uma assinatura do projeto, o Clube Rebouças. Tá bom? Então é isso. Thomas, brigadíssimo, tá? A gente volta na semana que vem para contar trechos, partes da nossa história que é tão bonita, tão rica. Brigadíssimo, de coração. Perfeito, meu amigo. Semana que vem estou à disposição. Improvisei aqui um canto no quarto de hotel. Volto a dizer, estou em Pelotas, pessoal, sul do Rio Grande do Sul. Amanhã estarei em Bagé. E foi um prazer, foi um prazer. Semana que vem avançaremos aí, Dom Pedro I, que merece mais comentários, análises humanizadas, sem necessariamente transformá-lo em um homem imaculado, coisa essa que ele não foi e que ninguém é. Mas agora, enquanto professor, me dói lembrar das várias vezes em que perguntei para os meus alunos, quando eu falo de Dom Pedro I, quais são as primeiras impressões que vocês têm? E aí você vê a referência a sexo, sendo que ele foi um homem muito maior do que isso. Então, eu fico muito feliz a gente poder ter essa oportunidade. Valeu, meu querido. Um abraço a Meg, um abraço a Mariana. Obrigado, meu caro. E saudações aí à família, tá? Um beijo no coração de todo mundo. Gente, brigadíssimo para quem ficou até agora na live. Espero que vocês tenham gostado e divulguem para os amigos. Tá bom? Tchau, fiquem com Deus.